Boa noite. Hoje eu vou trazer uma mensagem do meu blog Souls Fishers e essa mensagem fala sobre o valor de orar por alguém que nos persegue, por alguém que nos odeia. O texto base fica em Mateus 5, 43 e 44. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, 43 e 44. Orar por quem nos ama é fácil. Orar por quem nos faz bem é natural. Mas orar por quem nos fere, nos rejeita, nos persegue ou nos inflige injustiça, isso é sobrenatural. E é exatamente isso que Jesus nos chama a fazer. Ele não nos pede apenas para não retribuir o mal, mas vai além. Nos manda abençoar aqueles que nos amaldiçoam, orar por quem nos persegue e até amar aqueles que se colocam como inimigos. Isso só é possível pela obra do Espírito Santo em nós. Por que devemos orar pelos que nos perseguem? Porque é ordem direta de Jesus. Jesus não sugere, ele ordena. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, 44. Esse mandamento revela o padrão do reino de Deus. Vencer o mal com o bem, como está escrito em Romanos 12, 21. Orar por inimigos mostra que somos verdadeiros filhos de Deus. Para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 45. Porque Deus nos amou quando ainda éramos inimigos. Antes de conhecer a Cristo, nós também éramos inimigos de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Romanos 5,10. Deus decidiu amar quem o rejeitou. Quando oramos pelos nossos inimigos, agimos como Deus agiu conosco. Porque a oração transforma ambientes espirituais. Jesus disse: abençoai os que vos amaldiçoam, em Lucas 6, 28. Bênção tem poder. A maldição só prevalece onde a luz não entra. Quando oramos, quebramos ciclos de ódio, amargura e vingança. E quais são os benefícios para as nossas vidas? A oração nos liberta da amargura. Quando não oramos pelos inimigos, carregamos peso no coração. A mágoa se transforma em doença espiritual e emocional. Orar é escolher não ser escravo do ressentimento. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. A oração muda primeiro a nós. A oração nos protege do inimigo espiritual. Quando guardamos ódio, abrimos portas ao diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, em Efésios 4, 26 e 27. Orar por quem nos fere fecha a porta da vingança, impede o inimigo de manipular nossas emoções e nos mantém espiritualmente protegidos. Perdoar e orar não é justificar o mal, é não permitir que o mal nos contamine. A oração traz paz ao coração. Paulo disse: não estejais inquieto por coisa alguma, mas sejais conhecido diante de Deus os vossos pedidos. E a paz de Deus guardará vosso coração. Filipenses 4, 6 e 7. Orar por um inimigo nos dá paz, porque entregamos aquela pessoa nas mãos de Deus, que julga com justiça. Romanos 12, 19. Benefícios para a vida dos que recebem essas orações. A oração abre caminho para arrependimento e salvação. A maior necessidade do inimigo não é ser castigado, e sim ser transformado por Deus. Paulo perseguia a igreja, mas alguém orou por ele. Resultado? Ele se tornou o maior evangelista da história. Deus quer que todos sejam salvos, de acordo com 1 Timóteo 2, 4. A oração quebra cadeias espirituais na vida deles. Algumas pessoas nos ferem por causa de feridas que carregam, outras porque estão cegas espiritualmente. A Bíblia diz: o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, em 2 Coríntios 4, 4. Quando oramos, pedimos a Deus que abra os olhos delas. A oração impede que elas colham destruição. Aqueles que praticam mal, colherá o mal. Gálatas 6, 7.
Quando oramos, estamos pedindo a Deus para livrar-as do caminho da destruição, mesmo que elas não mereçam, assim como Cristo fez por nós. Como orar pelos que nos perseguem? Perdoa pela fé, mesmo sem sentir. Entregue a pessoa nas mãos de Deus, pedindo justiça divina, não vingança. Peça transformação, libertação, cura emocional e salvação. Ore pela sua própria proteção emocional e espiritual. Abençoe como Jesus ensinou em Lucas 6:28. Conclusão: orar pelos nossos inimigos é imitar Cristo. É viver o amor que não depende do comportamento do outro. É escolher liberdade, paz e proteção espiritual. É dar a Deus a oportunidade de fazer o impossível, transformar corações. Quando oramos pelos que nos perseguem, algo poderoso acontece. Deus trabalha em nós. Deus trabalha neles. Deus trabalha na situação. E o reino de Deus é revelado através da nossa obediência às espirituais na vida deles. Algumas pessoas nos ferem por causa de feridas que carregam, outras porque estão cegas. Então, vamos orar. Agora, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti todas as pessoas que me feriram, perseguiram ou se levantaram contra mim. Peço que o Senhor cure o meu coração de toda mágoa, ira ou ressentimento. Ajuda-me a liberar perdão, mesmo quando dói, e a abençoar aqueles que me maltrataram. Que o Senhor transforme essas vidas, abra seus olhos, cure suas feridas e os conduza à salvação em Cristo. Guarda meu coração em paz, protege a minha mente, fortalece a minha fé, que eu seja um instrumento do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus, amém.